pessoas que fiquem aos nossos lados. Até aqueles que pensam completamente diferente de nós. Nós defendemos o direito dessa pessoa a falar o que bem entender. Nós devemos trazê-las para o nosso lado. O lado da verdade, da honestidade, do respeito, da família, da liberdade de expressão e religiosa. Somente assim nós podemos ter um Brasil realmente grande para todos nós. Se vocês derem uma olhada para o lado, ninguém tem o que nós temos. Quantas vezes eu falei o que faltava para nós sermos uma grande nação. Eu sempre dizia, entender as coisas, procurar estudar, conversar, aprender, porque aqui é um país fantástico. Vocês lembram daquela sessão secreta que eu tive com o ministro? Foi atividade ali secreta, tinham 30 pessoas, 35 naquela sessão, e depois eu entreguei o DVD ao Supremo Tribunal Federal, porque já ali estaria a prova de uma interferência minha na Polícia Federal. Quanto o presidente defende a liberdade da população. Ele já falava isso na campanha de 2018. Eu tenho para mim que muitos votos que ele conquistou naquela época eram em função desse discurso. Veio o governo dele, ele sendo massacrado por essa mídia militante que virou um partido de oposição, antes mesmo de o STF se mostrar ele próprio o maior partido de oposição do Brasil. Depois veio pandemia, aqueles 2 anos horrorosos em que governadores e prefeitos botaram todas as manguinhas de fora aí, massacrando a população, impedindo a população de trabalhar, impedindo de sair de casa, impedindo de ir e vir, de estudar. O Brasil foi, acho que, um dos países que segurou as crianças fora da sala de aula por mais tempo. Havia estudos já mostrando o prejuízo que isso causaria por anos, até mais de década, se não fosse resolvido logo. E os sindicatos dos professores, cheios daqueles sindicalistas com bandeiras do PT, da CUT, insistindo que era muito perigoso. Já havia vacina, já havia vacinação em massa no Brasil para quem quisesse, já havia médicos, inclusive apresentando estudos científicos de que as crianças não eram grupo de risco. Enfim, avançaram sobre as liberdades da população e o presidente sempre defendendo. Aí houve aquela perseguição religiosa, né? Aquele impedimento das pessoas, naquele momento de angústia, muita gente em síndrome de pânico, de recorrer ao menos à religião e à fé para tentar manter alguma sanidade. Não podia. As igrejas eram um ponto nevrálgico ali da transmissão do vírus, mas os ônibus continuavam lotados. Então a gente viu todas essas barbaridades acontecendo com o aval do STF, que jogou tudo nas mãos de governadores e prefeitos e impediu o presidente de agir, apenas poderia liberar dinheiro, mais nada, comprar vacina, mais nada. E aí a gente viu o presidente insistindo na questão da liberdade. Agora, depois de tantos dias sem falar com o povo, que ele fala liberdade, vamos defender nossas liberdades, até daqueles que não concordam conosco. E a gente está vendo um acirramento assustador da censura, da tirania da toga. O Fiuza citou aí aquela audiência pública histórica que houve no Senado. Ali eu ouvi de 4 juristas renomados, eu ouvi de advogados, eu ouvi de muitos parlamentares a seguinte frase: nós estamos num estado de exceção. O Brasil não é mais um estado de direito. Não existe democracia sem estado de direito, portanto não estamos mais numa democracia. Vivemos uma ditadura, mas não é ditadura do executivo, como acontece na Venezuela, como acontece em Cuba, na Coreia do Norte, na China, agora na Nicarágua, todos, né, governados por amigos de Lula. É a tirania da toga, de um judiciário aparelhado por Lula e por Dilma, que agora estão aí loucos para voltar à cena do crime, eleitos por um TSE que se recusa a entregar o código-fonte para as Forças Armadas, para o PL, que é o partido do presidente, que fez um relatório bastante embasado, uma eleição, números, né, oficiais do TSE, analisados por técnicos especializados, né, por engenheiros do Instituto de Engenharia da Aeronáutica, o mais renomado do país, e aí o TSE dá as costas. Então, eu acho que o presidente é muito preciso quando ele fala de liberdade. Eu não sei como essa população toda que está aí na frente do Palácio da Alvorada, que a gente sabe são os mesmos manifestantes que estão acampando em frente ao quartel em Brasília, recebeu esse discurso, porque é óbvio que a população quer uma ação do presidente, não mais palavras apenas. Inclusive porque dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, espera-se uma decisão do presidente para que se possa agir de forma a exigir
que o TSE entregue esse código-fonte, porque, afinal, o Código Eleitoral prevê isso, a Constituição também, e é preciso ter transparência nas eleições. Dentro desse contexto, ele permaneceu onde ele sempre esteve nesses últimos 4 anos. Vou usar a expressão que ele usou, sempre, dentro das 4 linhas, diferentemente do outro lado, que não sabe nem o que é 4 linhas, mas há muito tempo, não sabe o que é Constituição, e o presidente ele foi muito claro que o que quer que ele esteja pensando em fazer com as Forças Armadas ou qualquer outra medida continuará dentro da legalidade da Constituição. E é isso que deixa o outro lado, a oposição política / jurídica, mais atordoada. O presidente segue, de uma certa forma, eu acho que o silêncio durante tanto tempo do presidente foi até um incômodo para essa gente, né? O que o presidente está tramando, as Forças Armadas estão do lado dele, as Forças Armadas estão divididas, como muitos pregaram, né? As Forças Armadas poderiam estar divididas, não foi o que o coronel Fernando disse aqui para a gente, ele falou, não, as Forças Armadas elas não estão divididas porque as Forças Armadas estão preocupadas até se um ex-presidiário descondenado em 3 instâncias, com provas sobradas, né? A gente sempre repete aqui, se ele subir a rampa, qual o respeito das Forças Armadas, dos militares, em prestar continência insalutar a essa figura que simplesmente é a representação em pessoa do império da impunidade, da coroação da impunidade. E hoje o presidente repete, né? As Forças Armadas estão unidas e devem lealdade ao povo. E aí, dentro desse contexto dessa fala do presidente, nós podemos trazer vários juristas, né, que apontam medidas constitucionais para frear esse tipo, as atrocidades inconstitucionais que nós estamos vivendo. Dr. Ives Gandra Martins, né, juristas renomados, Dr. Ives Gandra Martins, que faz todas as ressalvas possíveis de respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, até no âmbito legalista, né, de como eles são, enfim, dedicados e entendem, mas que eles estão fora de uma premissa institucional que é a do Supremo Tribunal Federal. Hoje, essa corte ela passou a ser um agente político. E isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você tem na Suprema Corte um agente político agindo contra um político e a favor de outro, isso acaba dando no que deu, né? E o presidente e o outro agente político, o corrupto favorito do Supremo Tribunal Federal e do TSE, ele não tem apenas um passado nefasto em relação às administrações. Ele quer um projeto de poder futuro que é igualmente nefasto. Agora, essa volta à cena do crime, ela virá com requinte de crueldade, vingança, atropelando o Congresso, atropelando outras pessoas, outros políticos que serão perseguidos. Perdão. Então, o presidente, ele nesse contexto das Forças Armadas estarem unidas, ele traz esse contexto de não apenas estarem unidas, mas que elas continuarão respeitando a Constituição e há ferramentas para isso, para frear a insanidade que nós estamos submetidos.